Olha só, aprender o inglês, aprender um novo idioma, seja ele qual for, ele exige que a gente faça essa relação de semelhança com a nossa própria língua, com a língua que a gente já sabe, né? Pensando nisso, e com as experiências que eu já tive com os meus alunos, eu percebi que eles tinham muita dificuldade em utilizar as preposições in, on e at, que no português seria equivalente ao em, a preposição em, mais um o, mais um a, que aí acaba virando um no, um na, nos, nas, né? Por isso eu resolvi trazer aqui essa mini aula sobre essas preposições, trazendo dicas, né, de como a gente faz para utilizar elas, em que momentos a gente utiliza elas. E vamos lá, bora ver como é que isso funciona. Vejam aqui, ó. Especialmente para brasileiros, por quê? Isso que eu acabei de falar, né? O in, on, at é a preposição em. Em alguns casos, ela se junta com o artigo a, o artigo o, né? No, na. Uma explicação prática, clara para alunos que confundem essas preposições com o nosso em, no, na, nos, nas. Mas vamos ver como é que isso funciona. Então, por que o em nem sempre é in, on ou at? Então, a gente usa no português, né, em, no, na, nos, nas, para quase todos os contextos em relação a tempo e a lugar. Né, realmente, essa preposição in, on, at são preposições que são usadas em situações em que a gente vai falar de tempo ou que a gente vai falar de lugar. Em inglês, a escolha entre in, on, at depende do grau de especificidade, do tempo ou do local, que a gente vai ver mais na frente. Cada preposição tem seu espaço. Bora lá. Essa é uma regrinha que pode nortear a gente um pouco. A gente pode pensar tudo isso como um funil, né? E do mais amplo até o mais específico. Quanto mais específico o momento local, mais específica será a preposição usada. Aqui, ó. A gente utiliza o in no mais amplo, com uma ideia mais ampla. Além daquela ideia de que é dentro de algo. O in, ele traz muito essa ideia de que é dentro de algo. Dentro de um local, dentro de uma área. Mas ele sempre aparece, sabe onde? Antes de nome de cidades, de países, de estado. Em períodos, por exemplo, a gente tem as expressões in the morning, in the afternoon, in the evening. Tem essa ideia mais ampla. Tipo, quando eu tô falando, não tô falando de um local específico, não tô falando de uma hora específica, eu tô falando de um período, tô falando de um local mais amplo. O on, ele aparece fixamente também, sempre vai aparecer antes de dias, de datas. E em relação a lugar, é o em referente a uma superfície. Mas mais na frente a gente vai ver exemplos disso aqui. Dias é on Monday, on Tuesday, on Wednesday, para se referir àquele na segunda, na terça, na quarta, on. Antes de datas, para se referir à data completa, onde eu tenho dia, eu tenho mês. Aqui em cima, né, ó, o in, ele pode ser usado em frente do mês apenas, ou do ano também, né? Por exemplo, eu nasci em 98. I was born in 1998. A pandemia aconteceu em 2020. The pandemic happened in 2020. Ou então somente quando eu tô me referindo somente ao ano ou somente ao mês. My birthday is in September. Meu aniversário é em setembro. In September.
Uh, in January, we have vacation. In January, em janeiro. O on, aí eu utilizo só para quando eu tenho a data completa. My birthday is on September 18th. The party is on June 3rd. Aí eu tenho a data, o dia e tenho o mês junto. Eu tô falando de uma data, então eu utilizo o on. Seria equivalente ao em, em tal dia, em tal data, na verdade. Superfície. Se você já estuda inglês, já estudou inglês bastante tempo, você conhece a famosa frase The book's on the table. O livro está na mesa, sobre a mesa. Está em contato com a superfície da mesa. On the table. Então, se você quer falar que alguma coisa está em outra coisa, sobre, né, em cima de alguma coisa, em cima, em contato com alguma coisa, on. On the bed, on the sofa, on the table, on the wall, né, ali a gente tem na parede, on the wall. Tá sobre a superfície, né, da parede, on the wall. E afunilando, né, como a gente vê aqui, como a gente tá vendo aqui nessa pirâmide aqui invertida, a gente tem o at como lá na pontinha dessa pirâmide, né? É quando a gente se refere a coisas mais específicas. Aqui a gente vai falar de horários exatos, de endereços, de pontos específicos. Horários exatos, então ali eu falo, a reunião é às 8 horas. The meeting is at 8 o'clock. 8 a.m. Quando eu me refiro à hora, a tal hora, que no português seria às, né? Às 8, às 2, às 5, às 14. No inglês é o at 8, at 9, enfim. Endereços, quando eu estou me referindo ali ao endereço completo, eu tenho a rua, eu tenho o número da rua, né? I live at 50th Avenue. 50th Avenue. I live at Paulista Avenue. I am at Parade Street. Pontos específicos, por exemplo, você vai dizer para um amigo onde você está. I am at the mall. I am at the hospital. I am at the school. I am at work. I am at home. At home. Então o at aí utilizando para se referir a um local específico. Ok, vamos especificar mais isso aqui, né? Ó. O in relativo a períodos amplos e espaços contidos, ó. Utilizo ele para falar de meses do ano, somente os meses, né? Em janeiro, em fevereiro. In January, in February, in March. Antes de anos, estações do ano e partes do dia. In 1998, in July, in winter, in summer, in the morning, in the afternoon. E ainda tem o in the evening, não é isso? Agora que não confundo, tá? Porque o night, ele não recebe o in the, ele recebe o at night. Utilizamos o in ainda para falar de local, né? Cidades, países, continentes, cômodos e prédios. Cômodos e prédios aqui eles fazem bastante sentido porque o in tem essa ideia de dentro, né? Em Brasil, em São Paulo, em Europe, in the kitchen, in the building, né? Com essa ideia de que algo está dentro da cozinha, dentro do prédio. On, dias, datas e superfícies. Dias da semana, sempre tem o on. Sempre não, né? Depende da situação que você estiver falando. Porque nas segundas eu vou correr. Nas segundas eu corro. On Mondays, I run.
mais uma frase que não necessitaria dessa preposição, né? Segunda-feira é dia de trabalhar. Monday is a day to work. Is a day to work. Aqui não precisa da preposição, né? Mas quando eu falo na segunda, no domingo, na terça, essa preposição, né? Na ou no, que na verdade é a junção de em mais a ou em mais o. Aí a gente tem o on no inglês. On March 5th, on September 18th, on July 1st, enfim. On my birthday, até na expressão também, né, referente à data, on my birthday, no meu aniversário, no meu aniversário, no, em mais o, no inglês ali, on my birthday. On Christmas Day, que a gente tem tá se referindo ao dia de Natal, né, on Christmas Day. Como preposição de lugar, né, a gente usa o on ali quando se refere a algo que está sobre a superfície de outra coisa. On the table, on the wall, na mesa, na parede. Para se referir à rua, né, a rua ali quando tem um endereço mais completo. On Paulista Avenue, on the second floor, referente a andares, né? On the second floor, on the fifth floor. Por que não é um in? É que tá. Porque vamos considerar, ó. Andar, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, é como se fosse primeiro piso, segundo piso, terceiro piso, né? E o que a gente faz? A gente anda sobre o piso, sobre a superfície do piso. Sobre a superfície do andar. Então, por isso que a gente tem o on, né? On the floor, on the second, first, fifth floor. E o at utilizamos para se referir a momentos mais específicos e locais mais específicos, ó. Horários exatos e momentos pontuais do dia. At 7 a.m., at 7 p.m., at noon, que é a expressão ao meio-dia, né? É equivalente à nossa expressão ao meio-dia. At noon. At midnight, à meia-noite. At night, de noite. At Christmas, no Natal. Viu que ali, ó, a gente viu on Christmas Day. A gente especificou que era o dia. O dia de Natal. E quando tem essa ideia do dia, né, a gente utiliza o on. Aqui a gente está se referindo ao evento como um todo, ao Natal, né, que geralmente não acontece somente no dia, né, é mais um período do Natal, at Christmas. Referente ao local, a gente pode se referir a endereços específicos, pontos de encontro, eventos. At 123 Main Street, at the bus stop, at the party, at the airport. E assim por diante. Quanto mais específico o local for, utiliza o at. Vamos fazer um rápido exercício aqui, ó. My birthday is in September. The meeting is... Antes de horário, o que a gente coloca? At. The meeting is at 3 p.m. 3 p.m., o horário exato. At. The party is... Aqui a gente tá se referindo ao quê? Ao dia da semana, né? Friday night. Então, a gente vai utilizar o on. Friday, dia da semana, on. She was born in... Antes de ano. In. 2001 é um ano, período amplo. In. She was born in 2001. 2001. Ok. Em relação ao local. Aqui a gente tem o quê? País. Antes de país, não, eu moro no Brasil. I live in Brazil. País, espaço amplo. The book is... Sobre a superfície de algo. The desk, na mesa.
The book is on the desk. Let's meet at... Aqui eu tô me referindo a um local específico, né? Ponto de encontro específico. Let's meet at the cinema. The cat is sleeping sobre a superfície do sofá. Está dormindo no sofá. The cat is sleeping on the sofa. Very nice. Ó, a gente viu, né, que tem as expressões ali em relação ao período, né? De manhã, in the morning. De tarde, in the afternoon. À noite ali, finalzinho da tarde, in the evening. À noite, na verdade é at night. É uma exceção comum. Usamos at night, nunca in the night, para o período noturno geral. Então tenta lembrar desse aqui. On time versus in time. A gente tem essas duas expressões aqui, né? Que recebem tanto on quanto in, junto da palavra time. Só que eles têm um sentido diferente. On time significa pontualmente, no horário exato. Por exemplo, eu nunca chego a tempo no trabalho. I never get on time at my job. I never get on time. Eu nunca chego no momento certo. Pontualmente. Já in time, ele se refere a tempo com margem para não perder algo. Por exemplo, a tempo do ônibus passar. I didn't get in time at the bus stop. Não cheguei a tempo na parada de ônibus. I didn't get in time at the bus stop. E uma outra dica importante é manter a constância nos estudos, né, pessoal? Então, esteja sempre em contato com o inglês, pratique com música, ouça música e acompanhe a letra, assista filmes com legenda, sem legenda, com tudo em inglês, ou só o áudio em inglês e a legenda em português. Dá pra variar bastante. Você pode fazer isso com filme, com vídeo, com série que você gostar. E conversas reais, né? Ver vídeos aí de pessoas que falam, né, como falam no dia a dia. Acho que é muito melhor do que você ver, por exemplo, filmes e séries que são coisas já organizadas, já de roteiro, né? A repetição naturaliza o uso correto sem decorar regras. Então, lembre-se da regra. Especificidade é a chave do mais amplo ao mais pontual. Pratique sem medo. Errar faz parte do aprendizado. Cada erro é uma oportunidade de fixar a regra correta. Naturalize o uso. Com o tempo e a prática constante, as escolhas certas virão de forma automática e intuitiva. Aqui a gente tem esse link que leva vocês para fazerem o exercício, ó, em relação a preposições de tempo. Vamos praticar um pouco. Mas ele leva sempre para aquele que a gente viu, né? Aquelas regrinhas que a gente viu. Sunday. Sunday é um dia da semana. Então eu utilizo o quê? The evening, aquela expressão. In the evening. Night. At night. The end of the week. No final da semana. Não, aqui lembrei, ó. At the end of the week. Toda vez que tiver essa expressão the end of, no final de, at the end of the week, at the end of the street, at the end of the, I don't know, the month, in the afternoon, on Monday morning, at, que tá te referindo a hora, né? In February. Aqui, outra coisa, né? Quando tá falando de períodos de tempo, em tantos minutos, em tantas horas, em tantos meses, in 2 minutes, in 5 years. Aqui antes de ano. At the end. Data, né, ó. Day, Christmas, day. Dia da semana, estações do ano, in. Aqui a gente vai para more exercise e pode continuar a lista completa até você conseguir pegar bastante.
Aqui já é a nível de frase, né? Isso é interessante porque te faz entender no todo. I go swimming, dia da semana, on Saturdays. It rained, no período, in the evening. Owls can see at night. We play football in the afternoon. It was cold on Monday morning. We started school at 9 o'clock. My birthday is in July. I will be back em tanto tempo, in 2 hours. I have an exam at the end of the month. Always have a shower in the morning. We go on holiday. Estações do ano. They danced. Dia da semana. Goodbye, see you on Friday. He was born in spring. Usually starts data. Aqui outra expressão. Tem expressões que já são certas, né? At the end of, no final do dia, no final da rua, no final do mês, no final do ano. At the end of. Em tal momento. At the moment. They were hired no segundo dia. Não dia, né? On the second day. The train arrived. Aqui é a hora, tá? 2:30 significa 2:30. Tipo, meio passado das 2. Meia hora passado das 2. 2:30. Hora at. More exercise. Aqui também é nível de frase. E a gente pode fazer o quê? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Se você clicar aqui, aparecem as opções, né? In, on, at. Então, qual dele eu utilizo para completar aqui a frase? What do you do? Dia da semana. On Friday. They were born. Meses do ano. In January. Sandra works at night. They got married. O que é autumn? Estação do ano. In. I usually get up. Eu acordo 7. 7 é um número. Provavelmente aqui se referindo à hora, né? Eu levanto às 7. At 7. He was happy. Ele estava feliz no seu aniversário, no aniversário dele. On his birthday. The movie starts. O filme começa em tantos minutos, em 10 minutos. Em 10 minutos. In. It snowed on Sunday morning. He walks the dog in the evening. I'll see you at Christmas. Vamos recapitular. Dia da semana. Meses do ano. A noite. Estações do ano. Horário. No aniversário, né? Aqui não está especificando o dia, mas ainda assim a gente utiliza essa expressão on, a preposição on. Em tanto tempo. Aqui posso especificar a quantidade de tempo, né? Minutos, horas, meses, semana, enfim. E aqui mostra a quantidade exata, mas aqui a gente vai utilizar o in, tá? Em tantos dias, em tantos minutos, em tantas horas, em tantos meses. In, nesse caso. Dia da semana. A expressão, in the evening. No Natal, não no dia do Natal, mas no período do Natal, at. Ok. E assim por diante. Então, você pode fazer todas essas listas, toda essa lista aqui, até onde você sentir que já pegou a ideia. Se você aprende essas regrinhas aqui, consegue dominar essas regrinhas aqui, você já consegue utilizar o in, on, at de forma correta, na situação em que precisar. Aqui em relação a tempo, né? Vamos dar uma olhadinha nas preposições de lugar. Eles como preposição de lugar. Só que aqui tem mais de uma preposição, né?
Aqui, ó. Aqui especificamente no in, on, at, para preposição de lugar. Olha só. Na mesa. Sobre a mesa. On the table. Spain. Spain é um país. The pub. Local específico. No barzinho, né? The living room. Na sala de estar. Dentro de um ambiente. Na parede. On the wall. A rua. At. Ali a gente tem a rua, o nome da rua e o número, né? Mais específico, então, at. No jardim. In the garden. Naquela área do jardim, né? Dentro daquela área do jardim. Aqui a gente não viu sobre eletrônicos, mas toda vez que se referir a algum eletrônico, por exemplo, na TV, no computador, no rádio, no celular, on. À esquerda, à direita, expressões que já são comuns. Na direita, na esquerda, on. Dentro de uma garrafa. O que dá a ideia de dentro? In. Local específico, na estação do trem. Na casa de Ana. Específico. Na minha cabeça. Sobre a minha cabeça. Tá em contato com a minha cabeça. On my head. No menu. On the menu. The forest. Na floresta. E aí? É dentro da floresta? Dentro da área da floresta? Na floresta por ser um lugar específico? In the forest. Dentro da área da floresta. Dentro da cesta. No trabalho específico, hein? No trabalho específico. É tipo, como se fosse na escola, no hospital, em casa. E com eles a gente utiliza o quê? At. Na janela. On the window. No ônibus. Aqui, ó, em relação a meios de transporte. Existem transportes em que a gente consegue caminhar dentro deles. Ônibus, avião, navio. Então, nesses transportes, meios de transporte que a gente consegue andar sobre eles, é o on. Caso contrário, é o in. Por exemplo, o carro. Não consigo andar dentro do carro. In the car. Mas, ônibus eu consigo andar on the bus. No bolso. Dentro do bolso. In the pocket. Em caso local específico, at. E no sistema solar, olha. In. Por quê? Aquela área do sistema solar. Lembra que eu falei sobre andares? Eu estou sobre um piso, né? Isso em contato com a superfície de um piso, então, on the first floor. Rua. Longs. Essa é confusa. Acho que eu vi um vídeo até de nativos confundindo o uso da preposição em relação à rua. Mas no geral é tipo, se tem o nome da rua ou o nome da avenida, tem um número, ali é bem mais específico do que só o nome da rua, né? Então é o at. Ali o on
tá na rua, tipo, no meio da rua. No ponto de ônibus específico. Em Roma, país. Na página. E aí? On the page ou at the page? On the page. Na página. Talvez se fosse o at, se tivesse a página específica, né? No aeroporto específico. Na porta específico. No mundo. No mundo, nessa área. No... Gente. Ó, aqui já é nível frase, né? Estou em casa. At home. There are many fish no rio, in the river. Ele está deitado sobre a grama. He's lying on the grass. The toys are, os brinquedos estão na caixa, dentro da caixa. Os convidados estão sentados na mesa. The guests are sitting at the table. Estão nesse local específico, então estão na mesa. Não seria o on, né? Porque eles não estão sobre a superfície da mesa, né? Eles não estão sentados na superfície da mesa. Meu gato está no telhado. On. My house is. No final de the end of. Lembra? At. The end of. I have some monkey. I have some money in my pocket. Assine embaixo. Sign at the bottom. At the bottom. Somebody was sitting. Alguém estava sentado na minha cadeira, sobre a superfície da minha cadeira. Haviam tubarões no mar. There were sharks in the sea, né, dentro do mar. We met the teacher. Nós encontramos o professor, a professora, na nossa frente, no nosso caminho. On our way. The taxi is at the door. O que tem dentro da sua bolsa? What's in your bag? She puts a ring. Ela colocou um anel no seu dedo. On, né? Sobre o seu dedo. Ok. Yeah. Quanto mais você faz, mais você consegue pegar os principais usos, né, do in, on, at, tanto em relação a tempo quanto em relação a lugar. Então é isso, pessoal. Quanto mais você praticar, mais você consegue pegar todas essas regras, né? Essas regras que são comumente usadas, são bastante usadas, aí você consegue aprender. Não esquece de praticar, tá? Pratica o speaking também. Se é isso que você quer desenvolver, busca praticar mais. Mesmo que você não tenha alguém com quem conversar, mas é aquilo, coloca pra fora aquilo que você já conseguiu aprender já. Ok?